Ser pai é um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Ser mãe, enfim, exercer, né, tanto a maternidade quanto a paternidade, mas também a filiação, né? Eu chamo muito a atenção, ou me chama muito a atenção, e também chamo a atenção, as duas coisas, para o fato de que imagino que não é intencional, porque se fosse intencional, a direção seria outra. Mas você pode observar, cada novo filme lançado, independentemente de que estúdio seja, de que país seja, a maioria dos filmes, a maioria, de modo assim, realmente amplo e irrestrito, está presente no enredo uma relação conturbada com a figura do pai. Sempre, você pode observar, filmes inclusive de heróis, o pano de fundo está vinculado à falta do pai, ou à ausência do pai, ou uma atitude negativa, alguma coisa do gênero. É impressionante. Eu creio que isso está diretamente ligado e vinculado ao fato de que realmente a humanidade ela se afastou da relação saudável com Deus, a relação da origem, né, que Deus nos criou, e nós estamos, com a graça de Deus, por meio de Jesus, tendo acesso novamente a essa relação que é permitida por Jesus, né? João 14,6 vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É somente por Jesus. Mas esse não é o tema da nossa reflexão. Na verdade, hoje, conforme foi divulgado, nós faremos a aula inaugural, sempre no início do semestre. Nós iniciamos o semestre com uma aula especial e no domingo subsequente começam então os estudos das classes, né, dos cursos que nós vamos oferecer. Então eu preciso divulgar para a igreja mais uma vez a respeito da EBD para esse semestre, EBD.3. Nós fizemos um desenvolvimento de uma nova estrutura curricular. Na verdade, não é necessariamente novo o conteúdo em si, mas a abordagem, a dinâmica e também alguns aspectos de conteúdo. Nós dividimos ela em 3 fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. A fase 1 nós chamamos de semear, que são os cursos que a pessoa ela realiza logo que ela chega na IBNM, seja por uma decisão de conversão ou vinda de uma outra igreja. E também está na fase 1 o curso Afiando o Machado, onde todos os membros da igreja que não fizeram são convidados a participar, a fazer, a realizar, porque são cursos necessários para ingressar na fase 2. Na fase 2, nós estamos oferecendo esse semestre o curso Fundamentos da Fé, onde nós estudamos a origem da vida, a criação, o pecado e a salvação. E na fase 3, a fase Frutificar, nós vamos estudar nesse semestre, aqueles que já passaram pelas 2 primeiras fases, poderão então realizar esse curso que será de modo presencial. É o único curso que será apenas presencial no domingo pela manhã, é o curso da fase 3, chamado Cristãos na Contracultura, onde nós vamos tratar de alguns temas bem importantes desse tempo. E aí alguém pode talvez dizer: mas pastor, se é tão importante, por que também não colocá-lo de modo online? Nós consideramos várias questões, irmãos, e iremos sim gravar a aula, ela será gravada, e para aqueles que se inscreverem e que não possam participar, nós iremos, mediante inscrição, disponibilizar. Porque nós vamos tratar de alguns temas muito internos, algumas questões inclusive de valores, que precisamos ter muita sabedoria na forma como isso pode ser veiculado. Nós vamos tratar de assuntos, por exemplo, ideologia de gênero. Vamos ver biblicamente falando sobre este tema, que é um tema complexo para os dias em que nós vivemos. Mas nós precisamos buscar qual é a base bíblica para tratarmos deste assunto, por exemplo, como outros que envolvem suicídio, que envolvem aborto. Vamos tratar desses temas difíceis porque nos é necessário. Então esse curso vai ser ministrado no domingo pela manhã para aqueles que já fizeram a fase 1 e a fase 2. Hoje, com a graça de Deus, estamos com o link disponível, vamos disponibilizar o link para que você possa se inscrever num destes 3 cursos. Os outros 2, da fase 1 e fase 2, também tem na modalidade online, porque nós queremos oferecer e oportunizar a todos acesso a esse aprendizado.
Para esta aula, nesta manhã, eu vou resgatar um tema que foi alvo de uma das últimas mensagens que eu preguei, quando eu falei sobre incansáveis na missão. E hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse assunto, e eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui, meu irmão, minha irmã conosco, presencialmente, você que nos acompanha de modo online, porque nós vamos hoje ir um pouco além do tempo, porque esta é exatamente a proposta. A aula inaugural é uma aula, então a mensagem geralmente vai ficar na casa aí dos 30, 40 minutos, no domingo pela manhã. À noite, quando o pastor Antônio prega, às vezes chega 1 hora, mas os irmãos têm tido paciência comigo, né? E agora nós vamos fazer esse estudo, e é um estudo em formato de aula, de ensino, então ele foge um pouquinho daquele padrão de mensagem, onde nós lemos um texto bíblico e vamos direto à exposição bíblica e às aplicações para a nossa vida. Então eu quero fazer aqui uma abordagem, uma introdução que nos é necessária. Quero falar com vocês nessa manhã sobre a sociedade do cansaço e a demanda, ou as demandas, por homens e mulheres incansáveis, né? Essa palestra ela foi feita originalmente para a liderança batista, dos batistas da Grande Curitiba, falando aos pastores e líderes da BGC, e eu estou trazendo hoje para a igreja, adaptando isso. Pode deixar lá o slide, nós vamos usar bastante, Márcio. Não se preocupe com a minha imagem aí, que o povo vai gostar mais de ver os slides do que a minha imagem, tá bom? Isso faz parte aí do nosso aprendizado. Queridos, para que nós possamos entender o que é esta sociedade do cansaço, eu quero voltar um pouquinho no passado e resgatar aqui algumas informações importantes, porque nós vivemos um tempo muito especial que se diferencia de outros séculos. Eu quero voltar ao século XVIII, XIX, XX e XXI, para que a gente possa entender que nós estamos vivendo algo que é relacionado e fruto de uma série de revoluções. No século XVIII, nós tivemos a primeira revolução, a chamada Revolução Industrial. Pode passar lá, Márcio, por favor? O segundo slide ali. Isso. Essa primeira revolução industrial, chamada Revolução 1.0, ela se deu no século XVIII, e nós podemos identificar como uma das marcas a indústria do vapor, a mecanização provocada, por meio da energia movida a vapor. Os famosos trens a vapor, as máquinas a vapor, que trouxeram um impulso à produção humana sem precedentes na história. Isso causou uma revolução. Nesse período, ou por causa dessa revolução, os seres humanos e matérias-primas agora podiam se mover em grandes distâncias, entre continentes, inclusive, em maior volume e em menos tempo. Então começaram-se com maior escala, numa escala incomparável, exportações e importações. É claro que isso acontece desde que o mundo é mundo, só que agora começou numa escala muito maior. A segunda revolução industrial foi no século XIX, com um passo significativo mudando da energia movida a vapor para a energia elétrica. Outro salto gigantesco, que trouxe à realidade e à sociedade uma mudança também significativa, A energia elétrica e a produção em linha de montagem. Produtos em larga escala, e aqui surge um personagem que é importante a gente entender, Henry Ford, que é justamente o responsável pela empresa Ford, que é bastante conhecida e que no Brasil, particularmente nesse último ano, também voltou à evidência, porque está saindo do Brasil. Mas, não entrando em méritos desse aspecto, Henry Ford, ele olhando para uma linha de produção, se é que podemos dizer assim, a ideia de produção em massa, ele tirou de um matadouro na cidade de Chicago. Então ele olhou como é que funcionava o matadouro e adaptou aquilo para a realidade industrial, para a montagem de carros, o que trouxe uma maior rapidez, um menor custo, e começou então uma revolução também na sociedade. No século XX, nós temos a chamada 3.0, também revolução industrial, que é a chegada, a entrada dos computadores, e a automatização por meio de robôs, o que se tornou numa escala maior na segunda metade do século. Quando nós olhamos para esta realidade,
nós começamos a perceber que em 3 séculos, até o século XVIII, o mundo não tinha mudado muita coisa. Até o século XVIII, a vida ela era muito artesanal. Tudo era artesanal. Tudo era algo manual, né? A plantação, aquela coisa. Então, a vida não mudou muito até o século XVIII. Mas do XVIII para o XIX tivemos um grande salto por causa da energia movida a vapor. Do XIX para o XX, da energia elétrica. E do XX agora para o XXI, nós temos uma outra situação, que é a chamada quarta revolução industrial, a tecnologia da informação e a comunicação em redes, também chamada de revolução do conhecimento, revolução tecnológica, né? Nós temos hoje, numa escala também jamais pensada e imaginada, uma conexão com o mundo em tempo real. Parte da revolução 3.0, expandindo conexões em redes por meio da internet, tornando as produções quase autônomas. Só que aí nós entramos num elemento importante. A Revolução Industrial, ela trouxe para o mundo uma formatação em massa. Então, as coisas eram mais padronizadas. As coisas funcionavam dentro de instituições, hospitais, asilos, escolas, universidades. O tempo que nós estamos vivendo é uma mudança desse volume das massas para o indivíduo. Nós estamos cada vez mais vivendo uma realidade onde o indivíduo está no centro, não mais a instituição. Não faz muito tempo, a pessoa ela era batista porque ele se converteu numa igreja batista e ele jamais iria mudar. Por quê? Porque aquilo estava arraigado a um conceito de convicções e de fé. Hoje as pessoas elas mudam de acordo com as circunstâncias, de acordo com as necessidades. Há uma individualização de acordo com aquilo que a pessoa entende que é o seu jeito de pensar. As verdades, até um pouco tempo atrás, elas eram aglutinadas dentro desses conceitos macros. Hoje, a verdade ela está diluída e ela é interpretada de acordo com a visão e o olhar de cada um. Pois bem, quando nós pensamos nessas questões, precisamos interpretar algumas coisas mudando o jeito da sociedade ver. Uma das formas que nós temos de interpretação é aquela apresentada por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele fala sobre a sociedade líquida. A sociedade líquida, ela apresenta relacionamentos marcados pela fluidez e baixa disposição para a manutenção, em preferência pelo novo. Então nós temos hoje uma baixa disposição para perseverar com aquilo que já é conhecido. Por isso que se admite uma alternância de parceiros cada vez maior. Por isso que a ideia de permanecer casado até que a morte os separe está se transformando numa coisa quase absurda para a sociedade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é quase um absurdo eu querer passar 40, 50, 60 anos casado com uma mesma pessoa se eu tenho a oportunidade de me relacionar com dezenas de parceiros. Esta é a mentalidade que se levanta cada vez mais nessa sociedade líquida. Antes nós tínhamos relacionamentos sólidos, casamentos sólidos. Ah, mas não significa que aqueles casamentos sólidos eram bons. Concordo. Muitos casamentos, eu inclusive acompanhei, mulheres se sujeitando à violência doméstica, se sujeitando a uma série de problemas e dificuldades, porque ela precisava simplesmente manter-se casada. Obviamente que nós temos o pecado presente em todas as eras. E é importante também considerarmos o seguinte, queridos. Temos a tendência de achar que aquilo que nós estamos vivendo é o melhor do mundo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, a nossa tendência é achar que a minha geração foi a melhor geração de todos os tempos. As gerações anteriores são retrógradas. A geração futura vai ser problemática.
né? O que vai ser do mundo amanhã? Eu escuto isso desde que eu sou pequenininho, né? Desde que eu me lembro e entendo por gente, eu escuto frases, imagine o que vai ser dessa criança. E estavam falando de mim, né? Por quê? Porque aquilo que estava se levantando para aquele momento parecia ser um caos. O que nós estamos vendo hoje, queridos, também acaba se tornando isso. Parece que o que está por vir é um caos cada vez maior. Mas o fato é, queridos, que nós encontramos a presença e os efeitos do pecado em todas as gerações, trazendo males, sofrimentos nos relacionamentos em todo o tempo. Por isso nós precisamos buscar, e eu estou fazendo essa introdução, talvez assim um tanto quanto distante daquilo que é uma aula tradicional, né, dentro da nossa escola bíblica, mas para entendermos, queridos, que nós precisamos fazer e trazer reflexões para este tempo, nos preparando, inclusive, para ensinar os nossos filhos e as novas gerações. Zygmunt Bauman, ele faz essa reflexão, ele é um sociólogo que trabalha esse conceito da liquidez das relações, o que fica muito evidenciado, inclusive, nas relações digitais, né? Nas relações das redes sociais de modo digital. Há muitas pessoas que hoje elas dependem de um like para ser feliz. Dependem de um número cada vez maior de seguidores para ficar bem. E isso está trazendo adoecimento. O que se vincula ao que nós hoje vamos explorar um pouco melhor, indo além da perspectiva de Bauman, falando sobre a sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é um termo filosófico cunhado, né, forjado por Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, e ele vai falar sobre esta sociedade do cansaço, e a reflexão que eu trago para nós essa manhã, as demandas por cristãos incansáveis, né? As caracterizações da sociedade do cansaço estão vinculadas a um excesso de positividade. O que é este excesso de positividade? Pode avançar. Este excesso de positividade é a necessidade de o tempo todo você parecer que está bem. O tempo todo nós temos a necessidade hoje, o mundo está levando as pessoas para o tempo todo dizer que está tudo bem, está tudo legal, está tudo ótimo, eu estou feliz. E se por alguma razão você parece um pouco cansado, causa até uma certa estranheza. Por quê? Porque nós precisamos estar bem. As fotos, se você observar nas redes sociais, elas sempre buscam tentar mostrar esta realidade que nem sempre de fato é a realidade. O excesso de positividade é o excesso de busca por resultados positivos. Então eu preciso ser alguém de sucesso o tempo todo. Eu preciso, todas as vezes que pregar, ser o melhor pregador. Toda vez que eu for fazer alguma tarefa, eu preciso que aquela tarefa seja avaliada da melhor maneira possível. Eu preciso tirar nota 10 em tudo na escola, na faculdade. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, né? Este excesso de positividade, este excesso de altos resultados, gera ou não gera cansaço? Por que nós temos tantos atletas sofrendo para ganhar uma medalha de ouro, e quando ele perde e fica com a prata, parece que a derrota, a prata não vale nada. Aquela medalha de prata é uma desgraça. É interessante que para aquele que disputa o bronze e ganha o bronze, parece que o bronze tem valor de ouro, né? Queridos, eu ainda vou fazer uma pesquisa mais aprofundada para trazer números mais precisos, mas uma coisa que me chamou muito a atenção no decorrer desse processo aí das Olimpíadas, né? Uma reflexão que é muito básica, mas nem sempre a gente considera. Quantos milhares de atletas foram para Tóquio disputar uma medalha? Menos de 10% voltaram de lá com uma medalha. Significa, então, que menos de 10% foram vencedores. E se você pegar desses 10%, considerar vencedores apenas aqueles que ganharam medalha de ouro,
quantos por cento a gente vai ter de pessoas que foram bem-sucedidas? Significa então que os 95, 6, 7, sei lá quantos por cento, que é mais ou menos isso, são perdedores? Não tem mais, não podem ter alegria na vida porque não ganharam a medalha de ouro? Nós criamos uma cultura onde exigimos o tempo todo o ouro. E na verdade o ouro ele representa bem a corrida da humanidade sempre atrás do ouro, independentemente de governos, de ideologias políticas, de formas de governo. A busca pelo ouro ela sempre esteve vinculada ao anseio humano. E esta corrida pelo ouro, ela continua adoecendo as pessoas. Nós vivemos um sinônimo para a sociedade do cansaço, é também colocado como a sociedade do desempenho. Então eu preciso apresentar um alto desempenho. Eu preciso apresentar um alto desempenho fisicamente, porque criou-se um padrão estético, em que aquele padrão estético determina se alguém é feliz ou não. A felicidade hoje se mede também nas balanças, para ver quantos quilogramas eu tenho, e se aqueles quilogramas correspondem ao padrão de felicidade. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou da área da saúde, meus irmãos, mas eu tenho uma birra com aquele tal de IMC. Esse negócio não é de Deus não, irmãos. Índice de massa corporal. Irmãos, não fecha a conta. Se eu tiver que entrar naquele padrão do IMC, eu vou virar uma vareta andando no meio de vocês aqui. Eu teria que ter 72 quilos. Irmãos, com 72 quilos eu vou ficar chupado. Entendeu? Não bate o negócio. Eu achei muito interessante não sei se é verdade, mas pelo menos para a gente descontrair um pouco, mostraram a foto de 4 irmãos veganos, né? Na casa de 30 e poucos anos, e 4 pessoas assim que apresentam 60 anos, mas tem 30 e poucos anos, né? E aí eles dizem que o padrão, né, de saúde, e esse é um outro extremo. Não, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro, não pode comer ovo, não pode comer leite, não pode comer carne. Irmãos, desde que eu lembro que existe Fantástico, a cada domingo eles escolhem um negócio. Depende de quem está bancando a reportagem. Se a indústria do ovo, meus irmãos, paga a reportagem, o ovo, legal, ovo, todo mundo tem que comer ovo todo dia, 2 pelo menos. Mas dependendo de quem pagou melhor, ele vai colocar um outro. Irmãos, o que eu quero dizer, e nós temos que ter sabedoria, é buscar o equilíbrio. O problema do ser humano é o desequilíbrio. O desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio em que, sim, as taxas, por exemplo, de colesterol, de triglicerídeo, de diabetes, elas estão aumentando, sim, nós temos que criar protocolos e caminhos para preservar a nossa saúde, mas nós não podemos viver reféns de alguns padrões que estão em desacordo. E isso tem muito a ver com a mentalidade cultural que prevalece. Houve o tempo, e isso já aconteceu várias vezes na história, em que o padrão de beleza era diferente do atual. O padrão de beleza exigia justamente quilos a mais. Para um lutador de sumô, meus irmãos, o que ele tem que ter? Peso. Por quê? Porque é o estilo de vida que ele se propôs a ter. Está errado? Não! Porque é o estilo de vida que ele se propôs a ter. Entende? Então é isso que nós temos que compreender e analisar de acordo com a circunstância, procurar o padrão bíblico. O que Deus nos mostra a respeito da vida? E algo que nós vamos encontrar é equilíbrio. A palavra equilíbrio é um conceito que está presente nas Escrituras. Esse filósofo, o Byung-Chul Han, ele fala algo que me chamou a atenção. Ele diz assim: o sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade.
reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesma. Então nós encontramos, dentre algumas consequências dessa sociedade do cansaço, um número elevadíssimo de pessoas adoecidas emocionalmente. Cresce cada vez mais o consumo por psicotrópicos, por remédios para atender questões emocionais. E aí nós estamos vivendo uma realidade que muda com a tecnologia. Por exemplo, o uso de determinadas substâncias potencializa ou permite às pessoas que têm algum tipo de déficit a buscar preencher aquela o que também agora pode ser considerado uso de, entre aspas, anabolizante intelectual, remédios, drogas que potencializam o foco, a atenção, que para alguns casos específicos é necessário, mas que as pessoas estão fazendo uso para tentar ter um desempenho melhor na faculdade, para conseguir passar no vestibular, para ter uma nota mais alta. A sociedade do cansaço, meus irmãos, ela gera, ela se constrói dentro de uma alta produtividade, uma alta conexão, altas expectativas e altos conhecimentos. Nós estamos dentro de uma sociedade que busca isso o tempo todo. Eu preciso ter uma alta produtividade. O foco da pessoa é no final do mês, ele está lá com a foto dele na parede, o funcionário do mês. Por quê? Porque ele teve uma alta produtividade. Alta conexão, o tempo todo eu preciso estar conectado nas redes sociais para saber o que está acontecendo no mundo e eu preciso corresponder a esta conexão das pessoas também o tempo todo. Se eu demorar um pouco para responder o WhatsApp ou aquelas mensagens dos canais das redes sociais, eu já começo a me preocupar, porque o que vão pensar de mim? Altas expectativas. Isto é algo interno e externo. A cobrança externa se transformou numa cobrança interna. Então, internamente, eu mesmo me coloco dentro dessas altas expectativas e me coloco em busca de altos conhecimentos. E aqui, perceba que a palavra altos não é com U, é com L. O autoconhecimento com U também é necessário, eu preciso conhecer a si mesmo. Digno de ser ouvido. Algumas das consequências da sociedade do cansaço, dentre as que nós podemos considerar e que são verificáveis, as patologias neuronais, dentre elas TDAH, TPL, SB, são algumas dessas síndromes neuronais dos nossos dias que estão vinculadas à questão comportamental. Então nós precisamos que os pais, muitos estão assim extremamente preocupados e o tempo todo avaliando se o filho ou a filha tem condições de concorrer nessa sociedade do desempenho. E eu preciso, então, muni-lo de uma série de elementos para que ele possa corresponder, o que vai levar às fadigas. E aí, queridos, eu quero fazer uma inserção para o seguinte: estamos também trazendo a sociedade do cansaço para a realidade eclesiástica, para a realidade do reino de Deus. E nós estamos nos cobrando cada vez mais com maiores resultados. Se atingimos a meta, se estamos sendo realmente seguidos ou não nas redes sociais, se tivermos um número de visualização grande nos cultos, temos uma tendência de alimentar cada vez mais o ego, em vez da coletividade. Estamos caminhando para uma
fadiga espiritual. E isso tem a ver com algumas demandas ou algumas expectativas que nós criamos. Eu dizia esses dias, acho que até foi essa semana, se não me engano, no grupo lá de oração das 5, eu fazia um pedido de oração em favor do pastor Paulo Davi e mencionava o quanto eu tenho me preocupado e me chamado a atenção com o número de pastores falecendo ou adoecendo. Um número muito elevado, né? E isso está muito vinculado a essa dinâmica, a essa expectativa de dar conta de tudo. E hoje nós temos que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Usando um exemplo pessoal que serve para geral. Eu preciso, entre aspas, com base no que a nossa sociedade espera e a gente construiu, ser um homem bem-sucedido em todas as áreas. Eu tenho que ser bem-sucedido no meu casamento, eu tenho que ser bem-sucedido como pai, eu tenho que ser bem-sucedido como pastor da Igreja Batista Novo Mundo, eu tenho que ser bem-sucedido como presidente da ordem, eu tenho que ser bem-sucedido como aluno, eu tenho que ser bem-sucedido como professor, eu tenho que ser bem-sucedido... E aí você faz uso do que eu estou dizendo para a tua realidade. Você precisa ser bem-sucedido em tudo que você faz. Pastor, então significa que nós temos que nos desvencilhar disto e nos acomodarmos e acharmos então que tudo isso está errado? Qual que é a palavra-chave que eu estou falando desde o começo? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu preciso buscar aí o autoconhecimento com o para mensurar até que ponto, de repente, eu não também estou criando uma expectativa elevada demais. É claro que existem alguns padrões que não podem ser alterados. Padrões de moral, de caráter, de conduta e de ética. Isso não pode ser alterado. Agora, o desempenho profissional, o desempenho dos números, o desempenho que a sociedade está exigindo, é algo que nós precisamos considerar. E isso traz também para a dimensão da igreja. Então, hoje se avalia uma igreja bem-sucedida, um pastor bem-sucedido pelos números. Quantos membros tem na igreja? Só que, meus irmãos, Orlando Costas, ele nos ajuda a entender que a igreja, ela não é uma empresa, não é uma escola, não é uma faculdade, não é uma organização desportiva. A igreja é o corpo de Cristo. É orgânico, não é empresarial, é orgânico. Mas, enquanto organismo, e sendo um organismo saudável se desenvolve. E quais são os critérios que nós podemos utilizar para identificar se a igreja está se desenvolvendo de modo saudável? Orlando Costas traz para nós 5 dimensões do crescimento integral. Orlando Costas foi um pastor e missiólogo do século passado, mas que trouxe uma contribuição muito significativa para esta compreensão do que é uma igreja saudável. E ele fala sobre 5 áreas de desenvolvimento. O aspecto orgânico, conceitual, litúrgico e diaconal, que por conseguinte afetará o numérico. A dimensão orgânica diz respeito ao senso de coletividade, de corpo, de eu estar integrado a uma igreja onde eu me sinto família. A pessoa, às vezes, ela faz parte de uma grande, imensa igreja, mas ela não consegue se sentir parte da família. Então, o número não basta. Outra forma, conceitual, capacidade de ensino e firmeza doutrinária. Uma igreja saudável é avaliada se ela tem uma doutrina saudável, uma doutrina bíblica. Uma doutrina que não está comprometida com filosofias, ideologias e psicologias, não sendo contrário a estas ciências, desde que estas ciências elas não venham a concorrer com aquilo que é essencial. Se elas nos ajudarem no que é essencial, amém. Irmãos, eu estou estudando filosofia não pela filosofia, mas para me ajudar no processo da construção da teologia. O inverso,
por favor, não permitam que eu avance. Tá? É por esse objetivo, não pode ser, senão nós perdemos o foco, nós perdemos a referência. Crescimento litúrgico, o que seria isso? A expressão da adoração, uma adoração que promove consagração. Cultos, louvores, comprometimento com oração, algo que envolve a nossa entrega na adoração e principalmente, ou também, a dimensão diaconal. O que é uma igreja que cresce na dimensão diaconal? É que exerce compaixão e graça, de modo encarnado, faz parte da minha essência alcançar a comunidade nas suas necessidades. Um exemplo que nós damos, dentre vários outros, e que é talvez o que é o mais fácil para as igrejas fazerem, são a distribuição e entrega de cestas básicas. O que, meus irmãos, eu particularmente considero algo muito importante. Porque imagine você poder ajudar alguém a ter sustento para a sua própria casa. É uma das formas que a igreja pode realizar. E nós precisamos ampliar. Conversava com a irmã Clarissa, diaconisa, juntamente com os demais irmãos ali, sobre a necessidade da cultura, né? De uma cultura mais forte no sentido da entrega de alimentos. A nossa igreja responde bem, graças a Deus, aos apelos. Mas o bom seria, meus irmãos, que a gente colocasse isso na cultura, sem a necessidade de fazer um grande apelo. Faz parte dessa dinâmica de ser igreja. Em quinto e último lugar, daquelas 5 ali, nós temos a dimensão numérica. Aumento quantitativo de novos discípulos que vão se desenvolvendo. Então, nós temos aqui 5 áreas que precisam ser consideradas e analisarmos de acordo com o padrão de Deus, se isso está sendo verificado. De modo, queridos, que nós estamos vivendo um tempo onde esta sociedade, ela está adentrando para a realidade eclesiástica da igreja e para as nossas famílias e para os nossos filhos muitas vezes, e nós acabamos, hoje é dia dos pais, querendo que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. E é um padrão cultural perceptível na maioria das famílias. Tem um filme, ele é humorístico, mas cabe bem no exemplo que eu quero dizer. Deixa eu tentar lembrar o nome. O Robert De Niro era o pai da moça e o noivo dela, o marido dela, era um judeu que sempre faz... Eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome do filme, gente? O pai da noiva? O pai da noiva? Será que é esse? Tem o 1 e o 2, né? E eu lembro que ele é enfermeiro, né? E aí o pai da noiva, o pai da moça lá, fica transtornado com o fato de que ele não quis ser médico. Ele podia ser médico, mas optou por ser enfermeiro. E aí ele não aceitava aquilo. Mas como pode isso? Por que alguém escolhe, em vez de fazer medicina, fazer enfermagem? E a crise dele piora quando ele vai visitar a casa dos pais, e daí ele chega lá e tem medalhas de 7º lugar, de 5º lugar, de 4º lugar do filho, né? Ele diz assim, mas quem que faz isso? Que, digamos assim, valoriza o 7º lugar, cheguei em 7º lugar. E aí ele vai falar o conceito da conversa, o que de fato é, meus irmãos, importante. E é isso que nós temos que verificar, amados. Nós colocamos um padrão que todo mundo tem que ser ouro. Todo mundo tem que ter medalha de ouro, mas a vida, meus queridos, não vai ter medalha de ouro para todo mundo. Não vai, a maioria não vai ter. E aí a maioria vai ser infeliz? Será que a maioria então vai ser infeliz porque não tem aquele padrão que o mundo exige? Não precisa ser assim. Então, nós temos uma sociedade do cansaço, as demandas por homens e mulheres incansáveis, e eu quero adentrar com vocês agora na Bíblia, né? Chega de
conceitos externos e vamos para a palavra. Acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, de 1 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 10. E baseado nesse texto eu quero pontuar, até porque nós temos também um cronograma, um calendário, um tempo, né, a ser observado. 2 Coríntios 12, 1 diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Quero fazer aqui algumas aplicações. Essas aplicações elas foram construídas em parceria com o pastor Ilquias, que essa palestra que eu fiz aos pastores, nós fizemos em parceria. Eu fiz essa abordagem mais técnica e ele entrou com as reflexões bíblicas, e eu estou utilizando desse mesmo conteúdo bíblico que nós construímos juntos ali para compartilhar com vocês nesta manhã. O texto bíblico, meus queridos, nos apresenta algumas verdades que nos ajudam a sermos confrontados com esta sociedade do desempenho. O que não significa que eu não deva me preocupar em ter um bom desempenho a nível espiritual. E eu não quero também deixar a impressão de que nós devemos nos acomodarmos e deitarmos numa rede e ficarmos esperando a vida passar. Não estou falando, meus irmãos, que nós devemos ignorar alguns processos. Por exemplo, o processo educacional exige dedicação, exige comprometimento, exige estudo. Se você deseja ter um bom desenvolvimento educacional, tanto secular quanto cristão, bíblico, não tem, meus irmãos, como fazer isso por osmose. Não tem como você ficar perto de alguém e o conhecimento daquela pessoa passar para a sua cabeça. Imagine se isso fosse possível, né? Então não tem como ter conhecimento bíblico sem ler a Bíblia. Aí é o outro extremo. Qual que é a palavra-chave? Equilíbrio. A pessoa, então, que acaba achando que eu não preciso me adequar ao padrão do mundo, então eu vou viver o meu de qualquer jeito, porque o que importa é ser feliz. Aí nós temos um outro desequilíbrio. Estamos falando de situações de desequilíbrio. Então, o que a Bíblia nos apresenta, irmãos, para que nos tornemos homens e mulheres incansáveis? E eu estou agora fazendo uma provocação, porque, humanamente falando, todos nós nos cansamos. Todos nós temos limites e vamos nos cansar. Mas como nos tornarmos incansáveis na missão, que foi o que eu abordei naquela mensagem?
De acordo com os versos de 1 a 3, eu destaco para nós hoje, homens e mulheres ou cristãos incansáveis, em primeiro lugar, são aqueles que sabem o que convém ou não convém. Primeira lição: discernir o que convém e o que não convém. Irmãos, aplique essa regra para tudo. Nas tuas finanças, convém ou não convém fazer esse gasto? Convém ou não convém adquirir esse produto? Convém ou não convém? E dentro desse convém e não convém, estão implícitos alguns elementos, do tipo: posso comprar? É possível fazer essa compra sem trazer prejuízos, sem me comprometer a minha vida financeira e coisas do gênero? Então, dentro do convém e não convém, tem uma série de elementos. Você pode aplicar isso também para as redes sociais. Você deve ter conta em todos os aplicativos? Convém ou não convém? Como é que vai ser o uso do WhatsApp? Que é uma das ferramentas mais utilizadas e que mais está escravizando pessoas. Convém ou não convém? Avaliar. Até que ponto convém eu ter essa postura, esse procedimento ou não? Determinado tipo de comportamento, vestir-se com isso ou com aquilo. O comportamento em público, convém ou não convém? Isso é bíblico, amados. Paulo ele está fazendo referência, e ali o verso 1 vai dizer: se é necessário que eu me glorie, ainda que seja conveniente, vou falar a respeito das visões e das revelações do Senhor. Paulo está falando sobre uma reflexão que eu preciso avaliar. Convém ou não convém fazer essa abordagem? Convém ou não convém fazer esse tipo de tratamento, aplicar esse tipo de tratamento à minha realidade familiar, à demanda de igreja e assim por diante? Discussões nas redes sociais sobre temas polêmicos, complexos, difíceis. Até que ponto convém e não convém? Convém, meus irmãos, eu entrar porque os outros estão fazendo numa forma de abordagem ofensiva àqueles que pensam diferente? Convém, meus irmãos, quem é de esquerda ofender quem é de direita? Convém ou não? Convém ou não, gente? Convém quem é de direita ofender quem é de esquerda? Não, é óbvio que não. Convém ou não convém? Meus irmãos, nós estamos à beira de um colapso social no Brasil, por causa de discussões que não gerarão crescimento, mas desunião. A desunião é uma das ferramentas que Satanás usa para causar discórdia, separar famílias, separar casais. Meus irmãos, eu conheço casais que se separaram por causa de política, de ideologia política. Então nós temos que avaliar, porque, queridos, do contrário, isso cansa. Eu confesso para vocês que, se tem algo que, meus irmãos, está me cansando, é esse negócio, misericórdia. E não é o cansaço por discutir ou avaliar qual é o melhor caminho, não é isso. Porque se fosse por isso, que bom. Porque se nós estivéssemos discutindo para avaliar qual é o melhor caminho para o Brasil, com sabedoria e com discernimento, legal. Agora não, é uma disputa para ver quem ganha, para ver quem tem razão. Então, isso é cansativo e nós não precisamos aderir a isso. Em nome de Jesus, queridos, nos preparemos enquanto igreja, você, meu irmão, minha irmã, independentemente da tua preferência político-partidária, decida pela convergência nos elementos que nos unem, a fé em Jesus Cristo, o amor de Deus.
Segundo lugar, meus irmãos, homens incansáveis, homens e mulheres incansáveis, valorizam sua experiência com Jesus. Acho muito importante isso. Verso 4, Paulo está destacando uma experiência que ele teve com o Senhor Jesus. E aquela experiência pessoal foi combustível para que ele pudesse avançar no propósito de Deus na sua missão. Qual é o seu combustível? O que move você? Tem pessoas que são movidas, né? O combustível dela é a aparência, é a beleza, é a vaidade. Qual é o seu combustível? Nós precisamos valorizar a experiência que nós temos com Jesus. E aqui está um ponto importante, porque nós precisamos ter coragem para considerar qual é a experiência, qual é a vivência que eu estou tendo com Jesus. Eu não estou falando, meus irmãos, de uma experiência religiosa, de uma experiência vinculada a rituais, mas de uma experiência de relacionamento com Jesus. É um relacionamento com Jesus que nos momentos mais críticos da sua vida, você é amparado e você sabe que Jesus te socorreu. Como, meus irmãos, é fantástico alguém passar por uma provação e sair dali um cristão melhor, mais fortalecido, mais crente em Jesus. Eu conheci um amigo meu que era alguém assim muito problemático, ele gostava de debater tudo o tempo todo e de sempre estar naquela posição de conflito, aquela coisa toda. Aí ele passou por um acidente de carro, meus irmãos, um acidente automobilístico, e esteve à beira da morte. E aquele homem mudou, meus irmãos, ele mudou assim de um jeito extraordinário. Ele parou de ser brigão, de ser rabugento, sabe o rabugento? Parou de ser rabugento, se tornou uma pessoa legal, a conversa se tornou melhor. E aí, analisando, eu não tive coragem de dizer isso para ele, mas ainda bem que ele falou, ele se converteu naquele processo, irmãos. Na verdade, ele teve um processo de conversão a Jesus, e ele diz assim, como foi importante aquele acidente, porque ali eu vi que a vida, nós temos que encarar a vida de um jeito diferente. E hoje é um homem que está servindo a Deus há muitos anos aí. Então, assim, as experiências, elas precisam ser por nós encaradas, as provações, como oportunidade de fortalecimento da fé. Sermos purificados, sair melhor daquela luta, daquela provação. Em terceiro lugar, homens e mulheres incansáveis, com base no verso 5, reconhecem as suas fraquezas. Disso eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Homens e mulheres incansáveis, quando reconhecem as suas fraquezas, tomam medidas para administrar e minimizar estes perigos. Aí entra a questão do autoconhecimento. Os irmãos já me ouviram falar, e é um exemplo que se encaixa bem no que eu quero ilustrar agora. Eu preciso de um mínimo de horas para descansar. E se eu não dormir, mesmo que eu durma, isso fica entre 7 e 8 horas. Se eu dormir menos do que isso, compromete o meu humor durante o dia. E mesmo que eu durma 8 horas, mas foi uma noite pesada, cheia de pesadelo, acordei 3, 4 vezes durante a noite, aquele dia também tem a tendência de não ser muito bom. Então, o que nós precisamos, meus irmãos, dentro dessa caminhada? Eu preciso descobrir quais são os famosos gatilhos de irritabilidade. O que deixa você irritado, irritada? E sábio também, meus irmãos, é a gente aprender a quais são os limites das pessoas com quem convivemos. A Neuza já sabe quais são alguns dos meus gatilhos, então ela procura diminuir estas situações. Da mesma forma, eu também conheço alguns dos gatilhos dela. Então, quando a gente conhece o cônjuge, conhece um ao outro, isso ajuda a gente na convivência. Porque
faz parte da vida, de vez em quando, ficar irritado ou irritada. Alguns extrapolam, né? Alguns vão além do que devem, outros menos. Mas todos nós, meus irmãos, temos dias difíceis, não é verdade? Não tem dias que você diz assim, puxa, hoje eu devia ter ficado na cama. Tem dias que a gente não queria sair de casa. Faz parte da vida, e mesmo assim é necessário seguir em frente. Então, reconhecer as nossas fraquezas é um recurso importante. Reconhecer quais são as nossas áreas de vulnerabilidade. Eu estou falando aqui de questões comportamentais, que afetam o temperamento e coisas do gênero. Mas nós podemos também aqui fazer as aplicações espirituais. As áreas de vulnerabilidade espiritual. Quais são as áreas em que mais você está vulnerável a pecar? Que você mais está sujeito a cometer pecados? Cerque-se de muros que protejam o seu coração, que protejam a sua vida, que protejam a sua santidade, o teu compromisso com Jesus. Não se exponha a perigos desnecessariamente. Não se exponha a tentações de modo impensado. Nós precisamos, meus irmãos, ter todos esses cuidados. Em quarto lugar, homens e mulheres incansáveis, cristãos incansáveis, não se preocupam com o que os outros veem, e sim com o que Deus vê. É importante, meus queridos, lembrar desta compreensão, né? Paulo, ele estava referindo-se ali no verso 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Então eu penso que nós precisamos aqui ter um certo cuidado. Quando falamos não se preocupar com o que os outros veem, não é viver a vida sem se preocupar com nada do que os outros estão pensando. Porque aí a gente pode esbarrar numa questão até de testemunho, de comportamento, de dar um bom testemunho cristão. Aqui diz respeito a justamente esta cobrança pelo alto desempenho que a sociedade estabelece. Então eu preciso ser um pastor altamente bem-sucedido, porque senão o que as pessoas vão dizer de mim, o que as pessoas vão falar de mim? Irmãos, cada um é cada um, cada pessoa tem o seu valor, né? Nós precisamos entender isto. Cada um tem a sua contribuição. E eu tenho visto meus irmãos líderes caírem de muitas formas, porque se colocaram numa condição de centralização, onde o holofote precisa estar o tempo todo virado para mim. E meus irmãos, isso é muito complicado, porque o holofote o tempo todo virado para você vai denunciar tudo. E a gente não tem estrutura para isso. Mas nós temos muitas vezes a necessidade de ser o centro das atenções. Irmãos, isso aqui é uma dica importante. Uma dica bem importante. Quando a gente consegue administrar e entender que eu não preciso ser o centro das atenções, a minha fala vai ser diferente, a minha postura vai ser diferente, porque eu não tenho necessidade de ficar se autoafirmando o tempo todo. Temos que buscar em Deus dependência, e Ele vai nos dar graça. Em quinto lugar, homens e mulheres cristãos incansáveis admitem suas vulnerabilidades, versos 7 e 8, né? Para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Entendemos, queridos, que as vulnerabilidades, elas estão também próximas de nós, para que a gente não se exalte. E o princípio de Jesus é: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado.
A pessoa que se exalta, irmãos, não é aquela que só está nos palcos. É aquela pessoa que o tempo todo está competindo com as outras. Você já viu aquela pessoa que você conta alguma história sua para ela e ela tem que contar uma outra história mais grave ou mais importante, uma conquista ou uma desgraça maior, e as coisas elas são para os dois lados, né? A pessoa sempre tem a necessidade de dizer, não, mas eu caminhei um passo a mais, ou eu levei uma surra a mais. É comum, né? A pessoa vai contar assim que fez teve uma enfermidade, alguma coisa, mas eu tive, além disso, eu também tive isso, né? É uma necessidade, irmãos, de vaidade. Você quer dizer que o seu problema é maior, que tudo que você tem é melhor. É aquele vizinho ou aquela vizinha em que o filho é mais bonito, o carro é mais bonito, o quadro na parede é mais bonito. Essas coisas não acontecem com vocês, né? Não. Nada disso, né? Que bom. Fico mais tranquilo, né? Caminhando para as últimas duas ensinamentos, para a gente fechar, irmãos, homens e mulheres incansáveis, descansam na graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É reconhecer, meus irmãos, que é Deus quem nos sustenta. É a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, que nos permite, meus irmãos, estarmos hoje aqui. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos dá o sustento, o alimento. Não é porque eu sou merecedor, porque você é merecedor. É a graça de Deus. Humildade abre portas, orgulho gera quedas. Depender da graça de Deus é reconhecer que eu preciso do Senhor. Depender da graça de Deus me leva a ter mais compaixão das pessoas. Sabe quando você ouve a notícia de alguém que caiu, de alguém que estava muito bem e de repente aconteceu uma crise e tal, a pessoa ela pode até falar, que pena, tal, mas lá no íntimo, ele quase que celebra, é uma situação assim esquisita, porque a pessoa, em vez de se solidarizar, parece que ela fica feliz porque o outro está mal. E isso tem a ver com a essência da natureza pecaminosa em nós, que sempre nos imprime uma necessidade de prevalecer sobre o outro. E aí eu acabo, então, na minha prática e na minha experiência de vida, evidenciando isso. Descansar na graça de Deus é justamente entender que nós chegamos até onde chegamos, irmãos, porque Deus nos sustentou e nos fortaleceu. As vitórias, as alegrias, as bênçãos, é a graça de Deus sobre nós. Em último lugar, homens e mulheres cristãos incansáveis, eles valorizam as dificuldades. Olha o que diz o verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. São nas fraquezas, nas injúrias, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, não como consequência do pecado. Isso é importante dizer, queridos. Ali nós aprendemos que quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu sou limitado, eu entendo que é só por causa de Jesus. E eu só vou avançar se eu me submeter à vontade de Deus e a graça dele vai nos alcançar. É graça de Deus, irmãos. Tem várias pessoas que me perguntam, pastor, fulano, ou chegam para algumas pessoas, como é que isso é possível e tal. Irmãos, é graça de Deus. Então vamos depender mais da graça de Deus. Deixar que o Espírito Santo nos conduza. E aí a vida fica mais leve, o fardo é menor e nós podemos avançar.
E sabe por que nós podemos dizer tudo isso, irmãos? Porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso o quê? Crer no amanhã. Eu meditava hoje cedo sobre esse tempo com vocês aqui, de ministração da Palavra de Deus, e eu pensava justamente numa abordagem para finalizar essa fala. E, meus queridos, naquele momento me veio à mente esta percepção. Nós vivemos grandes desafios. E eu confesso a vocês que quando eu começo a estudar, a ler, a refletir sobre as realidades da sociedade, sobre as crises mundiais, crises nacionais, as crises pessoais, dá um cansaço, gente. Quando a gente começa a olhar para as dificuldades, quando a gente começa a olhar para algumas atitudes de pessoas que a gente esperava uma atitude diferente, quando a gente começa a olhar e esperar que as pessoas agissem diferente com a gente, elas não agem, a gente cansa e meus irmãos, é assim mesmo. Se a gente ficar esperando dos outros, esperando que os outros nos façam bem, a gente vai cansar. Nós temos que esperar em Deus. Jesus, meus irmãos, vai voltar. Todas essas crises, essas batalhas que a gente encontra, que a gente vive, essas lutas, isso tudo vai cessar. E nós precisamos entender que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque se não for, meus irmãos, pela fé em Jesus, como é que a gente vai crer que o amanhã vai ser melhor ou que a gente será suprido? É somente pela fé em Jesus. Então eu quero convidar você a colocar-se em pé. Você que está em casa, se posicione também de um modo adequado para que a gente possa adorar a Deus com esta verdade. A gente possa adorar a Deus com esta convicção. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para salvar e libertar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive,
bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Meus queridos, eu gostaria de ter um tempo com vocês de oração. Gostaria que você fechasse os olhos e, se você puder, se ajoelhar ou mesmo se assentar, enfim, se coloque numa condição agora de falar com Deus, de falar com teu amado Pai e descansar no Senhor nessa hora. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está trazendo tanto cansaço. Quantas notícias nos afetam. Temos que, meus irmãos, discernir o que convém e o que não convém. O que é saudável do que não é saudável. Do que é o ideal do que não é. Do que é certo do que é errado. Vivemos dias em que o mundo cada vez mais ele estabelece a cultura do cinza. E as coisas às vezes ficam difíceis de discernir o que é certo do que é errado. E a gente acaba cansando. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que se a gente ficar olhando para a expectativa dos outros, para a expectativa de A, de B, de C, nós vamos nos cansar. Mas pode ser que você também tenha criado expectativas tão elevadas que você também já não consegue mais dar conta. Mas tem uma boa notícia: quando a gente reconhece que a gente não dá conta, a gente depende da graça do Senhor. Então eu quero convidar você para descansar em Jesus e realmente reconhecer que você não vai dar conta. Por isso você vai depender da graça do Senhor. E você vai buscar em Jesus forças para continuar. O cansaço chega provocado por muitas coisas. Algumas coisas são necessárias, nós precisamos trabalhar, a gente tem que correr atrás. Não tem jeito, meus queridos. Tem coisa que não tem como fugir. Temos que buscar o equilíbrio, sabedoria para viver com discernimento, sabendo escolher o que convém do que não convém. Mas acima de tudo, descansar em Jesus. Porque aí nós vamos experimentar daquilo que Ele mesmo nos disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, meu irmão, minha irmã, descansa em Jesus. Você que me ouve nesta hora, você que está tão cansado de tantas coisas, quem sabe cansado até de você mesmo, cansado de parecer, de alcançar, de fazer algumas coisas só porque você acha que tem que fazer. Mas não deixe o diabo também perverter o ensino e achar que a vida pode ser levada de qualquer jeito. Existe um padrão de santidade. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Mas santidade não é peso, irmãos. Santidade não é algo difícil de carregar. Santidade é um estilo de vida. Santidade é depender da graça de Jesus para não sucumbir à tentação, para não irar além da conta, para não gerar raiva, para não ser alguém maledicente, fofoqueiro, fofoqueira, para não se tornar alguém intragável, para não se tornar alguém pesado para os outros. Não seja peso para ninguém. Descanse na graça de Jesus.
procure ser suporte para aqueles que estão no processo da caminhada. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra lida, Pai querido, por mais que a gente faça reflexões que podemos acessar, como estas percepções que estes cientistas, ó Deus, tiveram, sabemos, ó Deus, que a resposta está na Tua palavra. A resposta, ó Deus, para não nos cansarmos nesta sociedade que nos consome, ó Deus, descansarmos em Ti, Senhor. Que nós possamos depender mais do Senhor, da graça do Senhor, da ação do Teu Santo Espírito. Capacita o meu irmão, a minha irmã, na sua condição, menino, menina, jovem, homem, mulher, idoso, idosa, cada um em sua geração, em suas condições, que nós possamos, ó Pai, desfrutar e descansar em Ti. Que saiamos, ó Deus, desta aula inaugural da nossa EBD.3, mais descansados no Senhor e desejosos de aprender mais da Tua palavra. Abençoa, Deus, os meus irmãos e irmãs, abençoe cada pai, ó Deus, que no dia de hoje é lembrado. Nós agradecemos, eu agradeço pelos ensinos que recebi do meu pai. Eu peço ao Senhor que nos dê graça, eu peço para que eu possa ser um pai melhor, e eu, com esta oração, intercedo por todos os demais pais também, para que sejamos, ó Deus, homens mais sábios. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Pedimos a Deus a ação do Teu Espírito Santo. Rendemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus.